Shalom, shalom, queridos santos do Altíssimo. Eis-nos aqui juntos neste momento para mergulhar na palavra de Deus, no tema deste ano. Um tema muito especial. Nós já demos uma introdução ao tema, mas agora vamos entrar nos detalhes. Você pode ler aí na tela, entrando pelas portas abertas por Yahvé. Entrando pelas portas abertas por Yahvé. Que tal nós proclamarmos isto de uma forma profética? Entrando pelas portas abertas por Yahvé. Isto quer dizer que Yahvé está abrindo portas para você. Abrindo portas neste ano pelas quais devemos entrar. A base de todo o nosso ano, nosso decreto está em Apocalipse. É uma das cartas que Jesus enviou às igrejas da Ásia. E nesta carta nós temos muitas lições e dentro do próprio texto várias portas, na realidade 12 portas, e todas elas devem ser regadas por um ambiente de adoração. Mas antes de entrarmos no estudo, vamos buscar a presença do Espírito Santo para que abra o nosso entendimento. Pai querido, estamos diante de Ti. Yahvé, Deus triuno. Tu és o Deus soberano, tens o controle de todas as coisas. O destino da humanidade inteira está nas Tuas mãos. E nós estamos na Tua presença nesta hora, invocando a iluminação do Teu Espírito, para que possamos penetrar as verdades da Tua palavra de uma forma fidedigna. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para que as Tuas palavras não sejam seladas, mas sejam abertas, que vejamos atrás da letra o que Tu nos queres ensinar, e daremos a Ti toda a glória no precioso nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos então ao nosso estudo. Porta da santidade. Esta vai ser a primeira porta que nós vamos analisar e você vai entender por que porta da santidade. Quando Jesus mandou as cartas, ele se apresentou com algum dos atributos. E nós vamos ler no texto o que ele fala aqui ao anjo da igreja em Filadélfia. Escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. É neste texto que extraímos o nosso tema, entrando pelas portas abertas por Yahvé. E Jesus se apresenta aqui primeiro como santo, o santo. Portanto, a santidade de Deus é o que ressalta. E hoje queremos começar a abordar a porta da santidade. Começar porque nós daremos várias mensagens em cima desta porta da santidade, porque é muito importante. Jesus se apresenta como santo. Sede santos como eu sou santo. A santidade de Deus é um atributo maravilhoso. O atributo dos atributos é um dos atributos comunicáveis. O que significa atributo comunicável? Aquele que também ele comunica às suas criaturas. Suas criaturas podem participar deste atributo. Existem atributos que não são comunicáveis. Por exemplo, a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. Só Ele possui estes atributos. Mas a santidade é comunicável. Por isso, Deus espera
que sejamos santos. E Jesus aqui está se apresentando como o santo. Nós vamos explorar diversas portas mencionadas nesta passagem, na realidade 12, e o seu significado espiritual. O que significa cada uma destas portas que são ressaltadas deste texto, desta carta que Jesus manda à igreja em Filadélfia. Porta da santidade será a primeira. Inspiração bíblica. O tema da porta da santidade é inspirado em Apocalipse 3:7, onde Jesus é descrito como aquele que é santo. Qual é o significado? É um significado muito profundo, porque representa um profundo chamado à pureza, separação e consagração em relação a Deus. Porque aquilo que Jesus apresenta aqui, ele espera que nós também possamos encarnar. E aqui existe um convite divino. Essa porta nos convida a viver de maneira que reflita o caráter santo de Deus, buscando uma vida que honre e glorifique o seu nome. Vamos dar uma introdução à santidade. Primeiro, como atributo central de Deus. A santidade é um atributo central no caráter de Deus. Cristo é Deus e ele se apresenta como o santo. Todos os atributos que Deus, o Pai, tem, Jesus tem e o Espírito Santo tem. E frequentemente este atributo da santidade de Deus é destacado nas Escrituras. Em segundo lugar, destacamos que esta é a identidade de Cristo, aqui apresentada. Aquele que é santo. Em terceiro lugar, este atributo reflete a perfeição divina. A santidade de Cristo é uma identidade que reflete sua perfeição moral, sua perfeição espiritual, porque Ele é Deus e Ele é santo. Em quarto lugar, um convite aos crentes. Veja só, Deus é santo, Jesus reflete a mesma santidade, mas há um convite a você e a mim para que sejamos santos. Assim, esta porta simbólica é a porta pela qual nós devemos entrar. Então, a primeira porta deste ano é a porta da santidade. Ela está escancarada para nós e o convite de Deus é que nós entremos por essa porta. O chamado à santidade, primeiro, é simbólico. A porta da santidade estabelece uma entrada simbólica pela qual os crentes são convidados a entrar. O que significa isto? Uma vida consagrada. Representa a entrada para uma vida consagrada, uma vida dedicada ao Senhor. E em terceiro lugar, um alinhamento com Deus. Uma vida diferenciada pelo caráter e pela conduta, alinhados à vontade de Deus, alinhados ao caráter de Cristo. Quando olhamos para a santidade como atributo, temos que chegar à conclusão que este é o atributo dos atributos. Primeira impressão. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você adora a Deus? Você chega diante de Deus para adorá-lo. Qual é o primeiro atributo que sobe? Poder. É o poder de Deus, além de sua presença imutável, todo-poderoso, infinitamente consciente. O que nos compele a adorar? Será o poder de Deus? Qual é a essência divina? Basicamente, a essência divina é esta: Deus é santo. Por isso, quando vamos adorar, a primeira impressão que nos vem é a santidade. A santidade de Deus. Existe uma singularidade nesta santidade. Ela é singular.
de todos os atributos de Deus, a santidade é o que o descreve de uma forma singular. É o somatório de todos os seus atributos. Podemos colocar todos os atributos de Deus expressos num só, a santidade. É isso que realmente podemos ver. Mas o que é a santidade? Separação. Primeira coisa a definir a santidade tem a ver com separação. Santo é o que é separado. Quando digo que Deus é santo, refere-se à separação de Deus, ao fato de que Ele é diferente de qualquer outro ser, Ele está separado, está acima, Ele transcende a tudo e transcende a todos. Mas também fala de perfeição, indica a sua perfeição completa e infinita. Não há qualquer mancha no caráter de Deus, não há qualquer sombra de pecado, de erro, de distorção. Ele é absolutamente perfeito. Mas em terceiro lugar, a unificação. A santidade é o atributo de Deus que une todos os outros. Repetindo, a santidade de Deus fala da sua separação, fala da sua perfeição e fala da unificação de todos os seus atributos. É incomparável a santidade de Deus. Em Êxodo 15, 11, há uma pergunta. Ó Yahvé, quem é como tu entre os deuses? Claro que não existe ninguém. Quem é como tu, glorificado em santidade? Terrível, em feitos gloriosos, que operas maravilhas. Não há. É incomparável a santidade de Deus. É uma santidade singular. Deus é incomparável. Deus é singular em sua santidade. E essa santidade reflete a sua glória. Ele é glorificado em santidade. Mas também há o elemento de poder. Sua santidade se manifesta em feitos gloriosos, poderosos e maravilhosos. Por isso ele é exaltado. Exaltado pelos anjos. E qual é a exaltação dos anjos? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. É esse atributo que a Bíblia diz que eles não descansam nem de dia, nem de noite, proclamando santo, santo, santo. É a mesma visão de Isaías, onde ele ouve, santo, santo, santo é Yahvé Sabaote, toda a terra está cheia da sua glória. Quando os anjos exaltam a Deus, eles não enfatizam outros atributos, eles enfatizam apenas a sua santidade. E por isso podemos declarar que o padrão de santidade de Deus é absoluto. Deus é o padrão. Deus não se conforma com um padrão sagrado, Ele mesmo é o padrão. Não há graus de santidade em Deus. Não há grau. Ele é totalmente santo. É uma perfeição total, completa. Ele é santo, Ele é perfeito, sem erro, sem pecado, totalmente justo, total, absoluta e infinitamente santo. Aleluia! E o requisito para a presença divina, para habitar na sua presença, não é outro senão a santidade. A necessidade de sermos santos. Para habitar na presença de Deus, é preciso ser santo. E o exemplo aqui é o angélico, foi demonstrado quando os anjos pecaram. Eles foram separados da presença de Deus. Deus não pode conviver com o pecado. A consequência é que Deus logo os expulsou e preparou um lugar para que eles estivessem separados da sua presença. Guarde isso no seu coração. A visão do Senhor
é esta: sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Da importância de enfatizarmos a santidade, porque sem santificação não podemos entrar na sua presença, não podemos contemplá-lo, não podemos ter uma visão dele. Hebreus 12, 14, onde está este texto, enfatiza a importância da santificação para ter uma visão real de Deus. A santidade também será o critério do julgamento. A santidade é o padrão supremo. Sua própria santidade imaculada é o último critério pelo qual todos nós seremos julgados. Por isso, o chamado à santidade. Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 16, diz: está escrito, e ele está repetindo a lei, sede santos, porque eu sou santo. Então este é o critério. Eu serei julgado pelo próprio critério da santidade de Deus. Perfeição, portanto, é a meta. Quando falamos de perfeição, estamos falando de santidade colocada diante de nós. Jesus disse: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. A santidade nas Escrituras é o atributo mais evidente, é o mais evidenciado. Quando nós comparamos este atributo nas Escrituras Sagradas com os demais atributos, nós, se somássemos todas as referências à onipresença, à onisciência, à onipotência de Deus, seriam menos do que aqueles que ressaltam a sua santidade. A santidade, como atributo dos atributos, compreende, como já dissemos e reafirmamos, todos os demais atributos. Esta santidade tem um caráter moral e ético, porque ressalta o aspecto moral e ético do caráter de Deus. A perfeição moral é aqui exibida. O que significa isso? A ausência de toda limitação em sua perfeição moral. A perfeição moral de Deus é sua ausência de toda limitação em sua perfeição moral. Repetimos, e gostaríamos que você repetisse. É sua ausência de toda limitação em sua perfeição moral. Então, quando Jesus diz: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, ele está colocando diante de nós um alvo bastante elevado. Essa definição ressalta a completude e a perfeição da santidade divina. Deus como padrão único de santidade. Ninguém há santo como Yahvé. Não há outro fora de ti. Não há rocha como o nosso Deus. É a palavra de Samuel. 1 de Samuel 2:2 enfatiza a santidade singular de Deus. Não há outro. Deus como padrão único de santidade, ainda destacamos a exclusividade. Deus é o único verdadeiramente santo. A incomparabilidade. Não há ninguém como ele em santidade. É fundamento inabalável. Ele é a rocha, ele é o fundamento sólido da santidade. Repita estes 3 atributozinhos: exclusividade, incomparabilidade e fundamento inabalável. Mas olhemos agora para nós, a santidade do povo de Deus. Primeiro, o reflexo divino. A santidade do povo de Deus tem que abranger os mesmos aspectos da separação e da moral de Deus. Dedicação. O sentido principal da santidade é dedicação a Deus.
consagração a Deus e também separação. Separação para Deus, a qualidade de ser separado para Deus, separado do mundo para Deus. Uma separação, tudo que é separado para o uso exclusivo de Deus. O que é santo? As coisas santas são dedicadas exclusivamente a Deus ou à sua adoração e ao seu serviço. No santuário, tudo deveria ser ungido. E a palavra é: tudo que tocar a mão do sacerdote será santo. Então, quando algo é consagrado a Deus, torna-se exclusivamente dele. Olha o que nós podemos pensar em nós. Se eu fui santificado pelo sangue do Cordeiro, eu devo entender que eu sou exclusivamente dele. Isso nos leva a uma consagração maior. Segundo, pertencimento a Deus. Qualquer coisa que pertença somente a Deus é santa, como o templo e os utensílios. Se eu pertenço somente a Deus, eu sou santo, separado para Ele. O povo santo é assim visto. Santo era o povo de Deus. Por isso Israel era chamado uma nação santa. Nação santa. Mas nós também somos chamados nação santa. Povo de Deus. Separado para Deus. Por quê? Não apenas no Antigo Testamento. Israel é chamado povo santo, mas há uma continuidade no Novo Testamento. O povo do Senhor é chamado santo. Até nas cartas, você vê Paulo vai dizendo aos santos que habitam em Éfeso, aos santos, aos santos, aos santos. Então todos nós que fomos alcançados pela graça redentora, fomos separados, fomos santificados pelo sangue do Cordeiro para pertencermos ao Senhor. Olhemos agora para o Novo Testamento, a santidade do Novo Testamento. O sentido ético. No Novo Testamento, a santidade traz um sentido ético com muita ênfase. Falando de ética, nós estamos falando de quê? Conduta. Conduta, queridos. Santidade tem a ver com conduta, com comportamento, com maneira de proceder. Não é uma coisa etérea. É algo concreto. A santidade se manifesta em minhas atitudes, em meu comportamento, em minhas palavras, meu modo de me vestir, meu modo de falar, meu modo de fazer negócios, meu modo de tratar o meu próximo. Conduta. Isto é santidade ética. É um alinhamento com a palavra, comportar-se de acordo com os valores e os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Conduta, como ajo. Qual o simbolismo da porta da santidade? Entrada para uma vida consagrada. Porta aberta. Vamos entrar pela porta que a Vé está nos escancarando. A porta da santidade. Uma vida consagrada. A essência divina, já vimos, é um chamado. Porque a santidade é a essência de Deus, mas é um chamado para os crentes. Todos somos chamados a participar desta essência divina. É um convite divino, Deus nos convida a ser santo como Ele é santo. E é um convite a um relacionamento profundo. A porta da santidade é um convite para entrar em um relacionamento mais profundo com Deus, caracterizado por uma vida consagrada. Esse chamado à santidade está expresso aqui em 1 de Pedro 1, que vamos ler agora um pouco mais, capítulo 1, 15 e 16, primeira carta do apóstolo. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu
sou santo. 1 de Pedro 1:15, 16 salienta a expectativa de Deus. É essa a sua expectativa para o seu povo, refletindo a necessidade de viver em santidade. Segundo, separação do mundo. Separação. Aqui, neste simbolismo da porta, a separação dos valores e práticas do mundo que não estão em conformidade com a verdade de Deus. Não é apenas separar, vamos dizer, de uma festa, de um ambiente, mas separar de valores, de práticas que não estão em conformidade com a palavra de Deus. E é um chamado à transformação. Somos chamados a nos conformarmos, não com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da vossa mente, para que nos alinhemos aos valores da palavra de Deus. Essa transformação está bem explícita na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que vamos ler agora, juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. É uma ênfase de renovação, de transformação pela busca da santidade. Quais os atributos da santidade? Olhemos para estes atributos. Primeiro é a pureza moral. Uma vida pura. A santidade envolve viver de maneira pura, evitando o pecado, buscando o que é correto aos olhos de Deus. Em segundo lugar, uma limpeza de mãos e de coração. Aquele que é limpo de mãos, o Salmo 24 vai falar disso, que habitará no seu santo monte. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, é esse que pode subir ao monte do Senhor, como está aí no Salmo 24, 3 e 4. Quem subirá? Aqui está o caminho para a santidade. Quem subirá ao monte de Yahvé? Quem entrará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Este salmo descreve a necessidade de termos qualificações para nos aproximarmos de Deus. Imitação de Cristo. Jesus é o modelo perfeito. Aqui está outro atributo da santidade: ser como Jesus. Ser santo é imitar a Cristo em suas ações, em suas atitudes. Já que falamos do sentido ético, de conduta, olhar para o modo de Jesus se conduzir. Um reflexo no caráter. Do caráter de Jesus, buscar refletir o caráter de Cristo em nossa vida. E essa é a obra do Espírito em nós. Amadurecer em nós o fruto do Espírito. Amor como base, andando em amor como Cristo nos amou. E isso nos ajuda a nos aproximar mais dele. Há um chamado para imitar, a imitação. Em Efésios, no capítulo 5, versos 1 e 2, Paulo diz: sede meus imitadores, ou sede imitadores de Deus, como filhos amados. Imitar a Deus. Eu não vi a Deus, mas Jesus Cristo é Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, imitar a Jesus. Andai como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Andar como Cristo andou. Terceiro atributo da santidade é a comunhão com Deus. Qual é o fundamento da comunhão?
A santidade é fundamental para manter uma comunhão profunda e contínua com Deus. Ter uma visão do Senhor, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, como diz Hebreus 12:14, que repetimos, que aqui é uma ênfase na necessidade de santificação para vermos ao Senhor. Quarto atributo, consagração. Separação para Deus, entrar pela porta da santidade, significa consagrar a Deus, separando-se de todas as coisas do mundo. Há um chamado à pureza, somos chamados a sair do meio do impuro e sermos recebidos por Deus. Apartai-vos dele, portanto, diz a palavra em 2 aos Coríntios, portanto, saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis no imundo, e eu os receberei. É o que Paulo enfatiza para nos afastarmos de tudo que é impuro. Se somos santos, temos que entender isso. E aqui entra o fruto da santidade, dentro desse aspecto de consagração. Uma vida transformada. Uma vida que passa pela porta da santidade produzirá frutos dignos e reflexos do caráter de Cristo. Não há como entrar pela porta da santidade e não se deixar dominar pelo fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso são frutos de quê? Da santidade. O quinto atributo é o fruto, exatamente o fruto. Mas o fruto do Espírito é isto que nós acabamos de ler. Ele lista os frutos da santidade, porque estes frutos vão gerar em nós a natureza, o reflexo da natureza divina manifesta em Cristo. Sexto atributo é a santidade em nossas relações, uns com os outros. É uma extensão da santidade. A prática da santidade também se estende às nossas relações uns com os outros. Não somos isolados do mundo. A promoção do amor também está aqui dentro da santidade, nestas relações. Santidade promove amor, unidade em nossas relações. O amor como vínculo da perfeição é fruto da santidade. Por isso que diz a palavra em Colossenses 3,14, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Em outras palavras, é o vínculo da santidade. Colossenses aqui destaca o amor como fundamental para a busca da santidade, promovendo relacionamentos saudáveis uns com os outros, relacionamentos que edificam. O sétimo atributo é o resultado da santidade. Proximidade de Deus. A santidade vai provocar algo, trazer um resultado. Eu vou estar mais próximo de Deus. Quando nos dedicamos à santidade, vamos provar a proximidade do nosso Deus. Em segundo lugar, o acolhimento divino. Ao nos achegarmos a Deus, Ele nos acolhe. Em terceiro lugar, purificação. O processo envolve a limpeza das nossas mãos, a purificação do nosso coração. Quem subirá ao monte do Senhor santo, limpo de mãos, puro de coração. A santidade vai realizar esta obra. Somos chamados a nos aproximar dele. Tiago 4:8 declara: achegai-vos a Deus, e ele acolherá todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Tiago está mostrando que o ato de se aproximar de Deus resulta em uma vida transformada, resulta em um relacionamento bem mais profundo com Deus.
Em oitavo lugar, o exemplo de santidade em Cristo. Ele é o padrão, o modelo supremo de santidade que podemos analisar, que podemos ver, podemos estudar nos evangelhos, é o modelo de Cristo. Ele é o exemplo supremo, ele é o nosso guia. Devemos olhar para ele como nosso guia na busca de santidade. Tu és o que tu vês. Portanto, quanto mais contemplamos a Cristo, mais nos parecemos com ele. Por isso o autor dos Hebreus diz que é para estarmos olhando para Jesus, e o termo ali é como fixe os olhos, contemple, porque quanto mais contemplamos o caráter de Jesus, mais nos tornaremos parecidos com ele, mais santos, evidentemente. Além disso, Cristo é o nosso modelo supremo, ele é o nosso guia supremo, mas também ele é a nossa justiça. Paulo, em 2 Coríntios 5, 21, diz: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus mesmo é a nossa justiça. Paulo mostra aqui que nós nos tornamos semelhantes a Cristo, que entramos na porta da santidade e nos tornamos instrumentos da justiça. Mas posto isto, como princípios, temos que entender um lado prático. Quais as implicações práticas destes atributos da santidade, deste olhar para esse atributo de Jesus, aquele que é santo? Primeiro é a transformação pessoal. Uma busca contínua pela santidade leva a uma transformação contínua do caráter e das ações. A minha busca tem que ser contínua, não é de vez em quando. E assim eu vou provando uma transformação gradual. No momento em que nós nos convertemos, não chegamos à perfeição. O próprio apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E ele me diz: não julgo que o haja alcançado. Não julgo que o haja alcançado. Alinhamento com Cristo. Essa transformação deve estar alinhada com os ensinamentos de Cristo. Vou me transformando na sua imagem. É um processo gradual de crescimento espiritual e de maturidade. Eu gosto do texto que Paulo apresenta, segundo aos Coríntios 3,18, na versão de Whist, que enquanto continuamos a contemplar, como é um espelho, a palavra, e entendendo que a palavra é o próprio Cristo, somos constantemente transfigurados. E o verbo aqui é o mesmo usado para a transfiguração de Jesus no monte. Então vamos sendo transfigurados, sendo processo, no sempre crescente esplendor de um degrau de glória a outro degrau. E isso vem do Espírito. Então é um processo. À medida que eu contemplo a Jesus, o Espírito Santo vai me transfigurando na sua imagem. Em segundo lugar, uma aplicação prática é o testemunho ao mundo. Eu me torno testemunha. Uma vida como testemunho, viver uma vida santa serve como testemunho para os outros. Eles olham para nós e verificam que nós somos diferentes. Nossa vida inspira, nossa vida desafia. Demonstra também o amor de Deus, mostra o amor e a graça de Deus em ação. E, em terceiro lugar, impacto na sociedade. Uma vida sendo santa pode influenciar positivamente a sociedade ao nosso redor. Jesus chama isso de sal e luz, que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Então, a santidade nos leva a ser um testemunho, abençoando, influenciando, impactando a sociedade.
Em terceiro lugar, a resistência ao pecado. Aqui está mais um aspecto prático da santidade. Resistir ao pecado. Porque vem o fortalecimento espiritual. Entrar pela porta da santidade fortalece a resistência contra o pecado. Em segundo lugar, a capacitação divina. Capacita o crente a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Qual a conclusão? Um convite à transformação. Mais que pureza individual. A porta da santidade não é apenas uma chamada à pureza individual. É um chamado a relacionamento profundo, significativo com Deus. Há uma transformação completa e contínua. Um reflexo da santidade de Deus. É um segundo aspecto nesta conclusão sobre os aspectos práticos. Reflexo divino, podemos não apenas refletir a santidade de Deus em nossas vidas, mas seremos uma atração ao mundo. Vamos atrair o mundo ao nosso redor e vamos ser um impacto transformador, como dissemos. O caminho da santidade é uma jornada de vida. Ao passar por esta porta, os crentes encontram um caminho de vida que honra a Deus. É uma promoção da paz, porque promove a verdadeira paz espiritual. E nós não podemos manter uma paz com Deus, uma paz interior, sem a sua presença. E uma alegria genuína, porque vai trazer uma alegria espiritual genuína em nossas vidas. Portanto, vamos aceitar o chamado à santidade. Aceitando o chamado à santidade, é o que queremos abordar agora. Transformação. Ao aceitar esse chamado, somos transformados. Para quê? Refletir a imagem de Cristo. Superação. Nós vamos ultrapassar os nossos limites pessoais em um relacionamento profundo, porque buscamos relacionamento mais profundo com o Senhor. Mas há desafios. Há desafios no caminho da santidade. É um caminho desafiador. Esse caminho pode não ser fácil, nem sempre é fácil. Mas existem recompensas espirituais. É repleto de recompensas. Vai trazer a paz interior. Vai gerar um testemunho vibrante do nosso amor a Deus, do nosso amor ao mundo, às pessoas que Deus ama. Amém? Esta é uma primeira parte sobre a santidade. Vamos entrar agora, para completar este pensamento, na santificação, passado, presente e futuro. Dissemos que Deus é absolutamente santo, que não há graus de santidade, e santidade é o atributo, os atributos, reúne todos os atributos. Mas quando pensamos em nós, como é que isto funciona? Uma vez que nós nascemos pecadores e ao nos convertermos ainda temos todo um processo de renovação da nossa mente, de libertação de nossas cadeias e de crescimento na imagem de Jesus. Então vamos pensar o que ocorreu no passado, o que ocorre no presente e o que ocorrerá no futuro. Então, passado, presente e futuro. Muito bem. Vamos revisar as definições básicas de santificação. A maturidade e o crescimento completos em direção ao objetivo de ser como Cristo são a busca final. Muito bem. O início da nossa santificação. Primeiro é a salvação. A santificação começa quando você nasce de novo. É uma posição, a santificação posicional. Ela é instantânea. Você é santificado instantaneamente porque o Espírito Santo o enche e porque Cristo é a sua santificação ou santidade.
Cristo a nossa santificação. Então, isso ocorreu no momento da conversão. Fomos separados para o uso exclusivo de Deus. Uma separação. Você é instantaneamente separado do comum ou do profano e é colocado no novo caminho de uma vida santa. Nós chamamos a isto santificação posicional. Você foi transportado de uma posição do reino das trevas para o reino de Deus. De uma posição longe de Deus, separado de Deus do pecado, para uma posição de pertencimento a Deus. Esta é a santificação posicional ou declarada. É como se fosse um ato jurídico. Você foi declarado santo. E ainda assim, você experimenta instantaneamente essa santificação, porque o Espírito Santo vive em você. Ele está em você. E por causa disso, você pertence a Deus. Comparação com sabedoria. Compare a santidade com a sabedoria, que também está no texto que citamos, 1 Coríntios 1:30. Cristo se tornou sua sabedoria. O texto diz que ele se tornou santificação e sabedoria. Esta é sua posição declarada nele, declarada. Embora você não seja perfeitamente sábio na prática, nem perfeitamente santo na prática. Agora, o segundo aspecto é a santificação experimental. Vamos fazer a diferença entre posição e experiência. A santificação posicional é Cristo se tornou sua santificação, ou sua santidade, ou perfeição. Ele se tornou. A experiencial é Cristo realiza em você sua santificação, ou santidade, ou sua perfeição, diariamente. Vai operando em nós essa sua santidade. Simultaneidade. O posicional e o experiencial acontecem ao mesmo tempo. Qual é a fonte da perfeição? Se você tem alguma perfeição em si, é o próprio Cristo vivendo em você por meio do Espírito, não é você. É Ele, Cristo em vós. Por isso Paulo diz, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Então a santidade residente em nós é dele. E ele o está levando a se tornar mais como ele ao longo de toda a sua vida. Então não podemos parar aqui. O Cristo que vive em nós, na pessoa bendita do seu Espírito, levar-nos-á por toda a vida a crescer na santidade, isto é, na semelhança dele. Uma santificação inicial versus perfeição moral. Olhemos para este aspecto. Primeiro, a santificação inicial. Esta santificação inicial não é igual à perfeição moral sem pecado na vida diária. Não é isto. É um processo contínuo. Há progresso no processo, até você morrer ou o Senhor retornar. Pelo menos não devíamos parar nesta jornada, mas ser cada vez mais semelhantes a Jesus. Mas haverá perfeição final. É o futuro. Só então você será moralmente perfeito, sem pecado. No final. O objetivo principal da santificação, qual é? Está muito expresso aqui em Romanos 8:29. Vamos ler? Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito
entre muitos irmãos. Uau! Toda a obra de santificação é esta, que eu seja semelhante a Jesus. E ele seja o primogênito, que significa? Nós somos comparados aqui a irmãos de Jesus. Quem são os irmãos? Os que são gerados pelo mesmo Pai. Ainda ontem, quando eu estava meditando no momento da minha ceia, fiquei pensando em Jesus, conversando com Ele e sobre a obra que Ele faz em nós, e voltei ao texto de Hebreus, e li todo o capítulo 1 e o 2, onde diz que tanto o que santifica, quanto os que são santificados, procedem de um só. O que justifica e o que é justificado. O que é santo é santificado. Quem? Jesus. Jesus procede do Pai, eu também procedo. E é neste sentido que o texto diz que Deus nos predestinou para sermos semelhantes a Ele. A perfeição, a santificação. Mas isto exige um processo. E aqui está 2 Coríntios 3,18, na versão NVI. Eu citei na primeira parte do nosso estudo, na versão de Whist, mas vamos ler agora aqui nesta versão. E todos nós, que com o rosto descoberto contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados à sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós estamos sendo transformados, um processo, a sua imagem, com uma glória cada vez maior, isto é, refletindo de um modo cada vez mais claro a imagem de Jesus. Olhemos agora para 2 termos teológicos, justificação e santificação. Qual é a diferença? Qual é a semelhança? O que é justificação? Deus nos declara santos somente porque Ele nos transfere das trevas para a luz, do profano para o sagrado, porque somos consagrados a Ele e não mais ao mundo. Ele vai nos declarar santos, porque somos justificados. Justificação e santificação estão ligados, mas são distintos. Jesus atribui a mim sua justiça, Ele levou sobre si meu pecado e me dá a sua justiça, então eu sou justificado com a justiça de Cristo e por isso Deus me declara santo. Sou aceito. Então, estão juntos, mas são termos distintos. Qual é a ordem lógica da salvação? Primeiro, uma declaração legal. A declaração legal de Deus vem antes de nós. Antes que pratiquemos a santidade, antes que pratiquemos a retidão, Deus nos declara. É uma declaração, é como um ato jurídico. Eu vim a Cristo e porque Cristo me cobre com sua santidade, meu pecado é coberto, meu pecado é removido, o Espírito me gera. Então Deus me declara santo antes que eu pratique qualquer coisa, antes que eu viva em retidão ou pratique a santidade. Portanto, é presente, o presente da retidão. Recebemos a retidão de Deus como um presente gratuito, antes que possamos tê-la infundida em nós pela obra do Espírito Santo. Aleluia! Claro que eu preciso trazer a minha experiência. Presente da retidão, portanto. Primeiro, presente da retidão. A prática da santidade. Nossa santidade pessoal vem depois da declaração de Deus. O início do processo da santificação, qual é? O arrependimento. Eu preciso me arrepender. E por causa do arrependimento, pela graça, eu sou salvo. A fé salvadora vem junto com o arrependimento, a minha confiança em Cristo.
E aí o novo nascimento, o nascimento pelo Espírito, e aí a declaração, a justiça declarada, é a justificação por Deus. Note então aí como acontece o processo da santificação posicional. Eu me arrependo por causa da graça de Deus que eu recebo, exerço a fé salvadora ao confiar em Jesus, o Espírito Santo gera em mim uma nova criação, Deus me declara justo com a justiça de Cristo. E tudo isso ocorre ao mesmo tempo. Inicia aqui seu processo de santificação, meu processo. Inicia-se aqui. Depois destas coisas, entramos no caminho da santificação. Prioridade lógica da justificação. Logicamente, a justiça declarada é anterior às outras obras do Espírito. Mas aqui há um chamado à santidade completa. O próprio Deus de paz diz, Paulo aos Tessalonicenses, na primeira epístola, capítulo 5, verso 23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. E o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos aqui dois adventos. O primeiro advento, a partir da cruz de Cristo, onde o príncipe da paz morreu. E o segundo advento, o trono de Jesus, onde o príncipe da paz vive. Paulo está dizendo que eu devo ser santificado em tudo até a vinda. Então, quando eu cheguei a Cristo, fui à cruz, esse é o primeiro passo, mas eu estou caminhando para o segundo advento, onde Jesus vive. O crente atrai a maioria dos motivos poderosos para render-se a Deus no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Isso chamamos de santidade total. Quais as motivações para a santidade? Primeiro é a cruz. Em seu amor morrendo. O trono em sua vida e glória constrangem-nos a tomar uma atitude. Na cruz é o seu amor, se entregando à morte. No trono é a vida de Jesus, em sua glória. Isso nos constrange a tomar uma atitude, vivendo na presente era. O que vamos fazer? Aí está, Tito 2, 12 e 13. Vamos ler? Renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e poderosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É assim que somos chamados a viver. E o significado de santificar, agiazo, é um verbo usado muitas vezes no Novo Testamento. Agios, um substantivo geralmente traduzido como santo. Qual é o significado? Separado, colocado à parte para Deus. E aqui vamos definir santificação como um processo, leia, um processo de ser separado do pecado para a santidade. Outra vez, um processo de ser separado do pecado para a santidade. Agora, existe um uso tríplice de santificação, do termo santificação. Como vimos, e vamos sintetizar aqui, primeiro, a santificação posicional. No ato da conversão, uma vez por todas, sou separado, pertenço a Deus. Infelizmente, muitas vezes, apesar de legalmente
termos um senhor, um proprietário, um dono, vivemos mesclados com o mundo. Por isso é que temos todas as exortações bíblicas: considerai-vos mortos para o pecado. Há um chamado constante para fazer morrer a nossa natureza terrena, para buscar a santificação. Mas há esta santificação posicional. Depois a santificação progressiva, que vai falar de nossas atitudes, de nossa conduta, do aspecto ético e moral. Não confunda posição com santificação prática, que tem a ver com atitude, com comportamento. E tem a santificação perfectiva. Esta é quando nos tornaremos totalmente perfeitos. Não chegamos lá, não vamos chegar lá nessa nossa vida, mas vai ocorrer quando do encontro com Cristo para viver eternamente com Ele. Mas não devemos simplesmente nos acomodar, devemos buscar chegar ao máximo possível da perfeição em Cristo, da maturidade, antes de partirmos do planeta. Voltemos à posição, santificação posicional. Hebreus 10:10 diz: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Que maravilha! A santificação progressiva. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Está vendo a diferença? Ali a posição, aqui a progressão. E a perfectiva. 1 de João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Aleluia. Aí então estão 3 textos que exemplificam estes 3 níveis de santidade. A santificação completa, completamente, significa cada parte de você. E cada parte perfeitamente. Qual é a nossa jornada? A nossa jornada de santificação, evidentemente, teve um início, que foi a nossa salvação. Em segundo lugar, entramos num processo que nos chama ao crescimento diário. Em terceiro lugar, haverá uma conclusão, que é a perfeição em Cristo. Guarde isto. Nós estamos ali no meio, no processo. Se você já se converteu, você já nasceu de novo, você já está na posição de santo. Mas agora estamos vivendo um processo na dependência do Espírito Santo, aguardando a bendita esperança quando alcançaremos a plena perfeição em Cristo. E aqui entra o papel do nosso maravilhoso Espírito, este presente lindo de Jesus, como nosso guia. O Espírito Santo nos guia no caminho da santidade. Ele é santo. Veja que ele é chamado Espírito Santo. Se santidade é o atributo dos atributos, e Deus nos envia o Espírito Santo para viver em nós, para nos guiar, para nos capacitar. Então imagine como é importante este tema da santidade. Por isso é que nós vamos demorar mais tempo aqui na santidade do que nas outras portas. Doce Espírito. Mas ele não apenas guia no caminho da santidade, ele nos purifica. É ele quem nos purifica de toda a impureza. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E o que significa isso? Eu tenho que me purificar, me libertar destas coisas que me prendem ao pecado. E ele, Espírito Santo, transforma. Ele que opera esta transformação nossa na imagem de Cristo, como vimos em 2 Coríntios 3:18, que enquanto olhamos para Jesus, ele vai nos transformando, nos transfigurando na imagem do Senhor Jesus. Para isto é muito importante ter uma comunhão,
o crescimento mútuo, porque nós, como igreja, somos um corpo e Deus quer levantar um povo santo, uma nação santa. A comunhão com outros crentes nos ajuda a crescer em santidade. Mas também, um termo em inglês aqui, accountability, que é prestação de contas. Outros crentes nos mantêm responsáveis em nossa jornada. Quando andamos na comunidade, nós nos vigiamos uns aos outros e nos ajudamos uns aos outros, nos encorajamos. A comunhão nos encoraja a perseverar na santificação. Mas não apenas o Espírito Santo opera na nossa santificação prática, progressiva. Há um papel-chave das Escrituras, a revelação divina. As Escrituras nos revelam a vontade de Deus para a nossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A palavra de Deus nos instrui, ela nos instrui sobre como viver em santidade. E ela nos transforma. A palavra de Deus tem poder para nos transformar. Então, aqui está o papel das Escrituras, revelando a vontade de Deus, instruindo-nos em como ser santos e operando em nós uma transformação pela renovação da vossa mente. A oração também tem um papel na nossa vida de santificação, porque fala da comunhão com Deus, do fortalecimento espiritual, da resistência ao pecado, do crescimento em santidade. A oração é fundamental para o processo de santificação, porque nos conecta com Deus, fortalece a nossa vida espiritual. Em meio à oração, nós nos ligamos a Deus, mantemos a nossa comunhão com o Eterno. O nosso espírito é fortalecido, é alimentado, temos mais força para resistir ao pecado e vamos crescendo, porque a santidade se torna cada vez mais evidente. Mas no meio de tudo isso existe um conflito. Nós ainda não fomos libertos da nossa carne, ainda não estamos glorificados, e é um conflito interno da nossa própria carne, a nossa natureza pecaminosa, que resiste à santificação. Nossa carne sempre quer apelar ao pecado. Então, há uma luta espiritual. Paulo fala desta batalha, que o espírito milita, luta contra a carne, e a carne contra o espírito, porque a carne não quer que façamos o que o espírito quer. Então, temos que entender que existe este conflito. O Espírito Santo nos leva à santidade, mas a nossa carne, nossa natureza pecaminosa resiste. Então, esse conflito é parte do processo de santificação e requer vigilância constante. Vamos nos lembrar do que Jesus diz quando estava no Getsêmani: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, enquanto vivermos nesta carne, nós teremos uma batalha interior. Por isso, precisamos, nesta jornada da santificação, de perseverança, constância. A santificação requer um esforço, queridos, porque não é próprio da nossa natureza ser santos. Então, temos que ter essa constância, um esforço. Vamos praticar um esforço. Segundo lugar, paciência. Paciência porque o processo é gradual, leva tempo. Às vezes podemos até nos sentir desesperados, queremos lidar com uma área em nosso caráter, em nosso temperamento, assim, oh meu Deus, lá estou eu de novo, né? Lá estou eu de novo. Ai, Senhor, não sei se você tem essa experiência, claro, todos nós temos, de lutar contra algo que nós não gostamos, mas que é tão natural em nós, quando menos espantamos, pum, já saiu. Ai, Senhor,
Por isso precisamos de paciência. Paciência, porque o processo é gradual, ele leva tempo e fé. Precisamos de fé, confiança em Deus durante todo esse processo, crer que Deus, que começou a boa obra em nós, vai completá-la. E a igreja tem um papel na nossa santificação? Claro, a igreja também tem um papel, porque aqui temos o ensino. Nós temos a igreja local onde se mantém o ensino, onde está ali o pregador, onde estão os mestres, onde estão os oficiais da igreja. A igreja nos ensina sobre a santificação. A comunidade proporciona um ambiente para um crescimento mútuo. Ouvimos a mesma palavra, adoramos o mesmo Deus, somos estimulados pela mesma pregação para que cresçamos juntos. E o serviço, oportunidades para praticar a santidade dentro da obra da comunidade, da igreja. E o mundo? Estamos no mundo. Jesus orou em João 17, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Até porque temos a missão de salgar este mundo, de ser luz para este mundo. Não podemos ser como aqueles do passado, eremitas, que para viver a santidade iam para as montanhas, se separavam inteiramente, porque não é o caminho. Quais os desafios? O mundo apresenta obstáculos à nossa santificação. Claro, estamos expostos. E hoje, então, mais do que no passado, com todas as mídias sociais, com toda a enxurrada de pornografia, de violência, de guerra, de maledicência, o mal se propaga e todos os meios de comunicação estão aí a serviço do reino das trevas. Então há um desafio, o mundo é um desafio. No entanto, temos oportunidades. Também o mundo oferece oportunidades para eu demonstrar a santidade. Porque quando eu, no meio da minha sociedade, na minha escola, da minha empresa, do meu trabalho, eu manifesto a santidade, eu estou demonstrando que é possível viver acima dos padrões deste mundo. Eu estou demonstrando que é possível viver uma vida santa. Não ser influenciado pelo mundo, mas ser um influenciador no sentido de salgar esta sociedade. Navegar a influência do mundo é crucial para a nossa santificação. O papel dos sacramentos ou das ordenanças. O batismo, por exemplo, simboliza nossa morte para o pecado e nossa ressurreição para a nova vida. Estes cerimoniais, chamados por alguns sacramentos, são muito importantes, porque quando alguém se batiza e demonstra pelo batismo que morreu para o pecado, que ressurgiu para a nova vida, ele está assumindo um compromisso público de viver a vida de Cristo. Está se integrando na comunidade dos santos. A ceia do Senhor. Cada vez que você chega à mesa do Senhor e recorda o sacrifício de Jesus, a sua fé é fortalecida. Quando você contempla aquele pão, aquele cálice, e recorda o preço que foi pago pelo nosso pecado, isso nos leva a desejar mais ser como Jesus, ser mais santo. Nossa fé é revigorada, nossa comunhão é aprofundada. Como disse Jesus em João 6, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Os sacramentos são meios de graça que nos ajudam no processo da santificação, quando nós deles participamos com o verdadeiro Espírito. Mas também aqui o papel da autodisciplina na nossa santificação. A importância. Temos que ter controle de nós mesmos, ser líder de nós mesmos, domínio sobre os nossos pensamentos. Em primeiro lugar, manter a mente focada em coisas santas. Isso exige de nós
autodisciplina, que é um fruto do Espírito. Manter a capacidade de domínio próprio. Domínio próprio, controlar os desejos e os impulsos pecaminosos, ser o senhor dos seus próprios impulsos, dos seus próprios apetites e desejos. E hábitos santos, cultivar práticas que promovem a santidade. Então, todos estes elementos, controle de pensamentos, domínio próprio, hábitos santos, exigem uma autodisciplina da nossa parte. E o sofrimento? Será que o sofrimento tem algum papel na santificação? Sim. O sofrimento pode ser usado como um processo de refinamento. O sofrimento pode refinar nossa fé, pode refinar o nosso caráter. Quando estamos sofrendo, sentimos uma maior necessidade de auxílio, de buscar a Deus. Então, há um papel que não podemos desprezar no sofrimento. Em relação a Cristo, é dito em Hebreus que ele foi aperfeiçoado pelo muito que sofreu. Dependência. O sofrimento gera em nós uma dependência, leva-nos a depender mais de Deus. Somos mais sensíveis. E em terceiro lugar, há uma conformidade, nos conformando com a imagem de Cristo. Somos chamados, Pedro fala muito disso, de aprender com Cristo, com os seus sofrimentos, como ele sofreu sem reclamar. Então, ele é o nosso supremo exemplo. Então, o sofrimento refina, gera dependência de Deus e conformidade com Cristo. A humildade. Qual é o papel da humildade em nossa santificação? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É impossível entrar no caminho da santidade petulantes, orgulhosos, soberbos. Deus abate, Deus resiste, na realidade. Deus resiste, aí diz o termo, se opõe. Eu não posso chegar diante de Deus orgulhoso, eu tenho que ser humilde. Jesus mesmo disse isso para nós, sou manso e humilde de coração. Manso e humilde. O caminho da humildade foi o orgulho que levou a raça humana à queda. E o caminho da humildade é o caminho que nos leva também de volta. A humildade é essencial para o processo de santificação. Porque a humildade nos permite reconhecer nossa necessidade de Deus e receber sua graça. Necessidade. Como precisamos de Deus. E saber que tudo procede de Deus. Tudo retorna para Deus. O papel do arrependimento contínuo. Outro elemento aqui essencial para a nossa santificação. Arrependimento contínuo. Não podemos pensar que o arrependimento é apenas aquele momento quando eu chego a Jesus, arrependo-me dos meus pecados e o confesso como meu Senhor e Salvador. Nas 7 cartas que Jesus envia às 7 igrejas da Ásia, em Apocalipse, os capítulos 2 e 3, repetidamente há um convite ao arrependimento. A quem Jesus está falando? À igreja, aos santos. A necessidade de arrependimento contínuo, queridos. Porque não somos perfeitos. Erramos no pensar, erramos no falar, erramos no agir, quebramos os mandamentos. Então, o arrependimento contínuo. O que é isto? Reconhecimento, identificar o pecado em minha vida. Sondar o meu coração. O que é o pecado? É não ser conforme Jesus. Tudo que não é Cristo. Tiago chega a dizer que se eu sei fazer o bem e não faço, eu já estou cometendo pecado. Então, eu preciso entender que preciso reconhecer minhas falhas, meus erros.
E uma vez reconhecendo a necessidade de confissão, se confessarmos os nossos pecados. Novamente, é a quem João está falando? A igreja. A igreja. Se andarmos na luz como ele na luz está, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a sua palavra não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos, homologeu, o que é confessar? Concordar com Deus. Concordar com Deus sobre aquilo que eu fiz é pecado. E concordar com a solução, que é o abandono. Deixar o pecado e voltar-se para Deus. Então, repetindo, o arrependimento contínuo também tem um papel importante no processo da nossa santificação prática. Outro elemento é o perdão, a importância do perdão. Primeiro, receber o perdão. Aceitar o perdão de Deus nos liberta para crescer em santidade. Alguém dirá, será que tem gente que não aceita o perdão? Sim. Ainda ontem eu li uma carta de alguém que diz que não crê que Deus perdoou. Tem medo de ir para o inferno. A pessoa está dominada por medo, não crendo no amor, não crendo no perdão. Mas eu preciso, na vida de santificação, primeiro receber o perdão de Deus. E entender que em Cristo meu passado é sepultado. Se eu chego em arrependimento genuíno e confesso o meu pecado, a parte de Deus é perdoar. E eu devo aceitar o perdão de Deus. Porque se eu não aceito o perdão, eu não tenho liberdade para andar na presença de Deus. Não tenho liberdade de me aproximar do trono. E isso é importante para o caminho da santidade. E não apenas receber, mas oferecer. A oração de Jesus é tão clara. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em outras palavras, o nível de perdão que eu recebo, eu devo estender. Não vamos elaborar sobre o assunto, estamos apenas tocando em certos aspectos sobre a santidade, mas é muito ensino que encontramos na palavra sobre a necessidade de perdoarmos todos quantos fizeram mal a nós. E entramos no papel da gratidão. Gratidão, sim, senhores. A gratidão na santidade, sim, reconhecer a obra de Deus em minha vida. Isso é muito importante. Se eu sou separado para Deus, devo entender isto, reconhecer cada dia que Deus tem realizado uma obra na minha vida e expressar a minha gratidão. O povo santo é um povo que está com o coração cheio de ações de graças. Bendirei a Yahvé em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente na minha boca. Estou exaltando a Deus. Bendiz, ó minha alma, Yahvé. Bendiz a Yahvé, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele quem perdoa todos os teus pecados, sara todas as tuas enfermidades, e por aí vai. São tantas as bênçãos que temos que reconhecer. Motivação, a gratidão nos motiva a viver em santidade. Eu estou tão grata a Deus pela obra que Ele fez na minha vida, pela obra redentora, que eu expresso o meu louvor, eu expresso a minha gratidão, vivendo em santidade. Não quero ofender ao Senhor. Isso me estimula a viver em santidade. E a adoração. Expressar gratidão é uma forma de adorar. Quando eu estou dando graças, eu estou numa forma de adoração a Deus. A importância da obediência. A obediência é também importante na jornada da santificação.
Jesus declara em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não há amor sem obediência. A obediência é uma expressão prática da nossa santificação e do nosso amor a Deus, pela obediência. Porque eu vou adotar os seus valores, porque sou obediente. Porque vou viver em santidade, pela minha obediência. E qual é o papel do serviço? O amor ao próximo, servir aos outros, demonstra amor cristão. O povo santo é um povo que ama. Crescimento pessoal, o serviço nos ajuda a crescer em santidade, porque vamos ser mais parecidos com Cristo, que não veio para ser servido, ele veio para dar a sua vida. Não vim para ser servido, vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E o serviço vai impactar o mundo, porque pelo nosso serviço somos sal, somos luz e demonstramos que nós somos um povo especial, separado para Deus. Mordomia. Você vai dizer, uau, tanta coisa, não é? Sim, não podemos dissociar a santidade de coisas práticas, de atitudes. A importância da mordomia. Mordomia do tempo. Eu não sou dono de nada. O que é um mordomo? O que toma conta de algo que foi confiado e que no fim vai prestar contas da sua mordomia. Em primeiro lugar, o tempo. Deus me deu um tempo. Cada dia são 24 horas que Deus deposita na conta bancária da minha existência. E eu vou prestar contas. Como é que eu vou usar cada hora deste dia? Não posso economizar. Não posso gastar mais. Mas usar o nosso tempo de uma maneira santa. Talentos. Deus nos tem dado talentos, dons, capacitações. Desenvolver e usar todos estes dons para Deus, de modo que glorifique a Deus. Recursos. Deus também nos dá recursos. Precisamos administrá-los de uma forma piedosa. Tudo que temos, tudo que somos, procede de Deus. Então devemos reconhecer a nossa mordomia, nosso corpo, ser mordomos do nosso corpo, do meu tempo, do meu dinheiro, dos meus talentos, de tudo que sou, de tudo que tenho. E a adoração? Será que a adoração tem um papel aqui na santificação prática? Sim, senhores. Primeiro, foco em Deus. Eu me foco em Deus, entro num processo de transformação, expressando o meu amor, crescendo espiritualmente. A adoração nos ajuda a focar em Deus, nos transforma, expressa nosso amor e promove crescimento espiritual. A importância do testemunho, uma vida santa. Nossa santificação é um testemunho vivo ao mundo. Nossa proclamação, proclamar, compartilhar verbalmente nossa fé, nossa transformação, expressa a nossa santificação. Qual o papel da esperança? A nossa motivação, a esperança da glória futura nos move à santidade. Sabemos que a perfeição virá, então eu sou movido por causa da minha esperança a viver de forma santa. Ajuda-me a perseverar nas dificuldades, porque eu espero aquele dia glorioso, eu persevero. E tenho foco, ajuda a manter o foco na eternidade, ter uma perspectiva da eternidade. Eu estou a caminho da eternidade. A importância do discipulado também na nossa santificação. Um aprendizado, aprender com cristãos mais maduros, a aplicação dos ensinos à nossa vida e a multiplicação, discipulando outros. Tudo isso nos coloca na rota da santificação. O papel da renovação da nossa mente. Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformados pela renovação da mente. Sim, queridos, não há caminho de santidade sem um trabalho sério de renovação da nossa mente. É crucial para a santificação, porque vai mudar nossa forma de pensar,
nossa forma de agir. E o autoexame, também importante. Refletir, examinar regularmente nossos pensamentos, nossas ações. Confissão, confessar áreas de pecado que são identificadas em nossa reflexão, em nosso autoexame. E ajustar, fazer as mudanças. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. É a reflexão. Vê se em mim há algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Então, nós ajustamos o que é preciso e o autoexame nos ajuda neste processo. Qual é o papel da comunidade cristã? Apoio mútuo. A comunidade nos apoia em nossa jornada de santificação. Prestação de contas. Nos mantemos responsáveis uns aos outros. Crescimento coletivo. Juntos estamos crescendo em santidade como um corpo que impacta a sociedade. Qual é a importância da paciência? A santificação, já falamos, é um processo gradual. Portanto, precisamos de paciência. Porque ao longo da nossa vida temos que trabalhar na santificação. Perseverança. A paciência nos ajuda a perseverar. E a paciência nos ajuda a confiar no tempo de Deus. As coisas não são no meu tempo, mas são no tempo de Deus. E o papel do contentamento? Será que a alegria na santificação? A satisfação em Deus, sim. Encontrar o contentamento em Deus, não nas circunstâncias. É nele que está a minha alegria. E esse contentamento me ajuda a resistir à tentação. A vigilância, outro aspecto necessário nesta jornada. Atenção constante, está sempre alerta contra o pecado. Vigiai e orai, vigiai. Discernimento, reconhecer as armadilhas espirituais. E a prontidão, estar pronto para resistir à tentação. Tudo isso aqui é papel da vigilância em nossa vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. A alegria de Deus nos fortalece em nossa jornada de santificação. Ela nos motiva a perseverar. A importância do perdão divino. Reconhecimento do pecado. Admitir nossa necessidade e perdão. Confissão, confessar nossos pecados a Deus e aceitação do perdão de Deus. Receber e crer no perdão de Deus e a transformação. E aqui você tem a síntese daquilo que abordamos em vários pontos. Como é importante na minha jornada de santificação reconhecer o meu pecado, confessar o meu pecado, aceitar o perdão de Deus e entrar no processo de transformação, pois o perdão me leva, em última instância, a esta transformação para que eu seja mais santo, para que eu me pareça mais com Cristo. O papel da identidade em Cristo. Outro elemento importante, a nova criatura. Entender que nós somos novas criaturas. Somos uma nova criação em Cristo. Tenho que assumir a minha identidade. Cristo é o santo e eu sou chamado de santo. Somos filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu preciso viver como um filho de Deus. Somos embaixadores, representamos a Cristo neste mundo. Então, temos que refletir a sua vida. Qual a importância da rendição? Uma entrega total, uma submissão à vontade de Deus, confiança na soberania de Deus, crescimento em santidade. Então, esta rendição a Deus é fundamental para o processo de santificação, porque vai permitir que Ele opere em nós a santificação prática. Qual é o papel do amor na jornada de santificação? Primeiro, o amor a Deus é a motivação primária para a nossa santificação. Eu amo a Deus, quero ser santo como Deus. O amor ao próximo, eu vou expressar de uma forma prática no relacionamento a minha santificação. Amor ao mundo, eu vou impactar com a minha santificação a sociedade.
Qual é a importância da perseverança? Primeiro, a constância, manter-se firme na fé. Segundo, a superação, vou vencer os obstáculos. Terceiro, o progresso, vou avançar na santificação. Qual o papel da graça? Capacitação. A graça de Deus nos capacita para a santificação. É a graça. Tudo é pela graça. A sustentação, a graça nos sustenta ao longo deste processo. E a transformação, é a graça que nos transforma na imagem de Jesus Cristo. A jornada contínua da santificação. Sim, queridos, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esta é a palavra. A santificação é uma jornada contínua que Deus iniciou em nós. Diga, iniciou. E que promete completar. Que maravilha. Continuemos, portanto, perseverando, confiando na graça de Deus e ansiando pelo dia em que seremos conformados à imagem do Senhor Jesus. E a graça de Deus que nos ajudará em todo o processo e nos ajudará a apropriar-nos de todos esses elementos nos quais tocamos para que vivamos de uma forma santa. É a tua graça, que é melhor do que a vida. É a tua graça que nos faz viver. Pela tua graça fomos salvos. Tua graça nos sustenta. Tua graça nos levará até o fim. Confiamos nesta graça infinita para nos sustentar nesta jornada. Entendemos, sim, que houve um processo iniciado na nossa conversão e que esse processo continuará conosco até o fim da nossa existência terrena. Não nos deixes desanimar, mas ajuda-nos a perseverar nesta busca de santificação. Quando Paulo diz segui a paz com todos e a santificação, buscai, no sentido de buscar, lutar pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Sim, meu Pai, nós clamamos a Ti nesta hora, que Tu nos concedas cada dia a graça de permanecer na rota da santidade, da santificação prática, cada dia parecendo um pouquinho mais com Jesus. E seremos cuidadosos em tributar toda glória no precioso nome de Jesus. Amém e amém.